Olá, Rio Grande do Norte, sejam todos muito bem-vindos ao programa Aprendendo com a Igreja deste domingo, dia 16 de fevereiro de 2025, data que nós, aqui na Arquidiocese de Natal, iniciamos o calendário jubilar deste ano. Lembramos que o jubileu foi aberto oficialmente no dia 29 de dezembro, com a celebração da Santa Missa presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso, aqui na Catedral Metropolitana. E durante todo esse ano, uma série de celebrações jubilares vão acontecer, contemplando os diversos setores e pastorais inseridas na Arquidiocese de Natal. E hoje, como dissemos, está acontecendo aqui na Catedral o primeiro jubileu, que é dedicado às novas comunidades. Dentro do território arquidiocesano, nós temos 2 comunidades de direito pontifício, 7 comunidades de direito diocesano, 5 comunidades em processo de reconhecimento diocesano e 19 instituições entre comunidades e fraternidades que estão iniciando a sua caminhada. Para coordenar todas essas comunidades, a Arquidiocese de Natal nomeou o padre Ranier Almeida de Oliveira e a Maria de Jesus Santos Pinheiro como articuladora. Mas no programa de hoje, nós vamos conversar com o articulador estadual das novas comunidades, o Carlos Moura, que é membro da Comunidade Católica Éfeso. Carlos, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo ao Aprendendo com a Igreja. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui e para que juntos nós possamos aprender sobre essa realidade, essa graça que são as novas comunidades. Tá certo. Carlos, vamos lá então, que a gente tem muita conversa. Enquanto a gente está aqui, lá na Catedral está acontecendo esse primeiro jubileu, esse jubileu que marca todo esse ano de 2025, que foi dedicado às novas comunidades. Para a Arquidiocese de Natal, o que representa esse jubileu? Olha, o jubileu não só para a Arquidiocese de Natal, mas para toda a igreja, né? É um tempo de graça, é um tempo de bênção, né? Quando nós falamos do jubileu, nós lembramos muito a porta, né? Apesar que esse jubileu, a porta é o próprio Cristo, mas o sinal do jubileu é a cruz desse ano. O Papa quis dar esse entendimento melhor ou esse entendimento novo sobre o jubileu. Então, para todos nós, o ano jubilar é um tempo de graça, é um tempo de bênção, é uma oportunidade de Deus para todos nós. E para nós, hoje, novas comunidades que estamos abrindo, vamos dizer assim, o ano jubilar no que diz respeito às concentrações das expressões de igreja da Arquidiocese de Natal, para a gente é uma graça muito grande ser o primeiro a realizar o primeiro jubileu. Espiritualmente, Carlos, o que isso significa para nós fiéis? Espiritualmente, o ano jubilar, como disse, é uma oportunidade que Deus dá para que nós possamos nos aproximar mais de sua misericórdia, mais de sua bondade, porque o jubileu ele tem uma característica de fazer com que a gente se aproxime mais do Senhor e que a gente faça um grande exame também de consciência, uma avaliação. É um tempo forte de conversão também. A gente fala que é quaresma, a gente está próximo à quaresma já, mas é um tempo forte de conversão. Não é tanto que o jubileu ele concede as indulgências, né? Sim. Que as indulgências é perdão da nossa pena temporal. Mas não só o perdão da nossa pena temporal, mas para a gente se aproximar desse grande sacramento que o próprio Cristo nos deixou, que é o sacramento da penitência, que nós chamamos confissão, para que a partir desse sacramento e a partir das práticas que nos concedem as indulgências, nós possamos receber bênçãos sobre bênçãos, graças sobre graças. Certo. Agora, a gente imagina, né, que para as novas comunidades, esse é um momento ainda muito mais importante, não só pelo fato de estar inserida no contexto do jubileu, mas por abrir esse ano aqui na Arquidiocese de Natal. E como a gente apresentou no começo, aqui dentro do território arquidiocesano são várias comunidades, são várias associações que estão procurando, dentro do seu carisma, resgatar os fiéis para a Igreja Católica. Isso mesmo, não é? Aqui na Arquidiocese de Natal, nós temos um total, eu não calculei aí essa divisão que você colocou, mas somos 34 comunidades de vida e aliança, pelo menos que nós temos conhecimento. Sim. E que acompanhamos de alguma forma, não é?
Nós sempre dizemos que estão aquelas de direito pontifício, de direito diocesano, tem aquelas que são filhas da arquidiocese, porque nasceram aqui, e tem aquelas que têm missão na arquidiocese de Natal. E para nós abrir o jubileu, como eu disse, é um momento de graça, é uma oportunidade, e ao mesmo tempo eu acho que a igreja também vai sentir, não é? Dentro das novas comunidades, como é que está essa vivência do ano jubilar. E apesar de ser um encontro para as novas comunidades, o encontro de domingo de hoje é para todas as pessoas, não é só para as novas comunidades. Qualquer pessoa que queira fazer parte desse dia, dessa manhã, desse primeiro jubileu, pode participar conosco na catedral no dia de hoje. Ainda dá tempo, chegar pelo menos para a missa, 11 horas, né? Dá tempo de chegar para a missa. Agora, Carlos, vamos falar um pouquinho do papel que as novas comunidades têm dentro da formação cristã no território da arquidiocese. A gente percebe, com o passar do tempo, que novas comunidades vão crescendo, ou seja, desperta o carisma em alguém e cria-se essa nova comunidade. Como que se administra tudo isso, falando assim, territorialmente, em nível arquidiocesano, e no seu caso, em nível estadual? Eu já fui membro da comissão de articulação das novas comunidades, era responsável pela parte formativa das novas comunidades dentro do conselho. O conselho ele não tem papel de mando, é um órgão de comunhão. É um órgão de comunhão que surgiu de uma experiência ainda da época de Dom Heitor, de querer reunir as novas comunidades junto com a renovação carismática, e ao passar do tempo ele foi se aprimorando, até que se criou um regimento interno que está sendo revisado agora junto com o Monsenhor Maurício, que é o vigário episcopal para as novas comunidades, e os dois padres que de certa forma nos acompanham, o padre Ranier e o padre Dalmário, né? Que o padre Ranier ele está muito voltado às novas comunidades de modo geral, mas o padre Dalmário também, mesmo que esteja mais no Vida Nova, na comunidade de Casais Vida Nova, ele também nos dá assistência. E Maria de Jesus, que é articuladora hoje, né? E tem Eudes, né, que é da comunidade Rever pela Misericórdia, que também que auxilia Maria nesta caminhada, né? Então, as comunidades, elas, pelo menos, cada uma se organiza do jeito delas. Não existe um modelo, a comunidade tem que ser desse jeito, dessa forma. Mas, no entanto, as comunidades, elas prezam, eu pelo menos coloco um tripé, né? A gente preza muito a vida espiritual, a vida fraterna, né? E preza muito a formação. Claro, tudo isso unido à igreja de um modo geral. Então, dentro do estado do Rio Grande do Norte, o local que tem mais concentração de nova comunidade é a Arquidiocese de Natal, né? Caicó começou a surgir novas comunidades de alguns anos para cá, porque até então só existia uma comunidade lá, uma comunidade de casais, Jean Douglas e Neide, né? Mas hoje você tem o Shalom lá, que todo mundo conhece, você tem a Nova Aliança também, você tem o Boa Nova, que são de outras expressões, e você tem outras comunidades que surgiram lá. Então, a diocese que tem menor concentração de comunidade, e a diocese Caicó deve ter 7 comunidades no geral. Já Mossoró são de 11 a 12 comunidades, entre aquelas que são missionárias, que vieram, que também tem Shalom, Boa Nova lá, entre aquelas que são da própria casa, não é? Então, todas essas comunidades, por exemplo, lá em Mossoró também tem um padre que acompanha, Caicó tem um padre que acompanha, eles têm algumas reuniões periódicas deles, a gente também tem as nossas reuniões periódicas, e nós fazemos de tudo para viver a nossa catolicidade e a comunhão com a igreja, que é muito importante. E claro, né, é sempre um desafio por conta dos vários carismas, das várias realidades. E esse dado que você trouxe de que Natal é onde se tem a maior concentração de comunidades chama a atenção, né? Mas por outro lado a gente também percebe que a região nordeste do Brasil ela é de uma catolicidade muito grande. Isso. O que você atribui esse grande número de comunidades a quê? Olha, você falou do Nordeste, eu faço parte de uma comissão do Regional Nordeste 2 da CNBB, junto com Dom Dino, que é o bispo referencial para as novas comunidades, onde eu represento o Rio Grande do Norte como articulador, porque a gente não é coordenador, a gente só articula. Tem um representante da Paraíba, de Pernambuco e de Alagoas.
não é? E de vez em quando eu participo de umas reuniões nacionais também, apesar que hoje mudou um pouco essa estrutura de comunhão das novas comunidades, que antigamente era a Frater, que era um organismo da igreja, e tinha um outro organismo que era da renovação carismática, não é? Que acompanhava a renovação no mundo, e o Papa Francisco, alguns anos atrás, ele sentiu no coração que as novas comunidades e a renovação carismática não eram duas realidades separadas, mas eram a graça só, a graça do Espírito Santo, onde uma tinha um apostolado próprio, no caso da renovação carismática católica, e as novas comunidades tinham carisma, não é? Mas todos vinham da mesma experiência do batismo no Espírito Santo, que é, vamos dizer assim, não que o batismo no Espírito Santo seja algo de propriedade das novas comunidades da renovação carismática, mas nós buscamos viver aquela experiência de Pentecostes a cada dia, o uso dos dons, né? E assim por diante. Então, o Papa criou um organismo chamado de Caris, né? E a Caris ela é organizada em nível mundial, em nível continental e também agora em nível de Brasil. Então, tem o presidente da Caris, né? Que hoje é a Kátia, que foi também presidente da Renovação Carismática. E nós temos um representante lá que articula as novas comunidades do Brasil todo e que foi dividida agora para articular melhor por regional, não é? E quando a gente fala de nova comunidade, hoje no Brasil a maior concentração de novas comunidades está no Nordeste, não é? Fortaleza, aqui Ceará, pertinho da gente, tem uma concentração enorme de nova comunidade, só que a gente só conhece muito do Ceará o Shalom. Mas nós temos muitas comunidades lá no Ceará, não é? E quando você fala a que se deve isso, porque o Nordeste, lembrando que o Brasil tem a maior concentração de comunidade em todo o mundo, Sim. Não é só o Nordeste, não. A maior concentração de comunidades no mundo é no Brasil. Se calcula hoje que no Brasil se tenha mais de 1.000 comunidades de vida e aliança, não é? Se calcula que dessas 1.000 comunidades de vida e aliança que existem no Brasil, pelo menos metade esteja no Nordeste. Aí você tem uma ideia, né, da quantidade de novas comunidades. Então, quando você falou o que se deve a isso, eu lembrei muito da história da igreja com a evangelização do Brasil e a evangelização dos franciscanos na região Nordeste, né? Que trouxe muito essa devoção à Nossa Senhora. E não que desprezando os outros locais, mas a gente vê que a maioria das igrejas do nosso Nordeste é dedicada à Nossa Senhora e que traz essa característica de evangelização dos nossos franciscanos, né? Que pôde muito bem evangelizar esse nosso Nordeste. E as novas comunidades, elas surgem dentro de uma necessidade. Né? As novas comunidades não é de propriedade minha. Por exemplo, eu sou fundador de uma comunidade, mas a comunidade não é minha. Né? Ela é uma obra de Deus que suscitou pelo Espírito Santo, que a igreja reconheceu, porque nós somos reconhecidos de direito diocesano, e que a igreja nos orienta, e nós estamos a serviço da igreja. Nós não nascemos na igreja para sermos à parte, não, nós estamos a serviço da igreja. Né? Então, talvez, o que acontece é que por ter essa concentração grande de comunidades no Brasil e no Nordeste, deva-se também a grande devoção que existe dos católicos nessa região e o grande desejo de avançar. Porque quando a gente chega ali no sul do nosso país, a gente vê que o gnosticismo, o ateísmo tem aumentado muito, mas o povo nordestino ainda mantém esse fervor. E a gente percebe isso, por exemplo, com a devoção ao Padre Cícero, Sim. ao Padre Biapina, não é? Tantos outros padres da nossa região, o próprio Frei Damião, aqui o Padre João Maria, né? Então, quando a gente vai em outros estados e a gente vê devoções, então a gente percebe essa graça, né? A gente não pode esquecer de Irmã Dulce na Bahia. Sim, sim. Entende? Então a gente percebe que, na realidade, não é que Deus escolheu o Nordeste para ser um celeiro de novas comunidades. Eu vejo que a própria devoção, a própria espiritualidade, a própria busca de Deus do povo do Nordeste que tem feito as comunidades surgirem, e as comunidades é uma resposta também aos apelos da igreja para esse tempo. Tá certo. Carlos, a gente vai um pequeno intervalo aqui no Aprendendo com a Igreja e voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco conversando com o Carlos sobre as novas comunidades, sobre esse jubileu que está acontecendo neste momento aqui na Catedral Metropolitana de Natal. Aprendendo com a Igreja volta já, fica aí que a gente daqui a pouquinho está de volta. Você está acompanhando Aprendendo
com a Igreja. Sintonize a paz rural de Natal, a rádio da família. 91.9. Voltamos a apresentar Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja deste domingo, conversando com Carlos Moura, que é membro da Fraternidade Católica Éfeso e articulador estadual de novas comunidades. Carlos, você faz parte da comunidade católica Éfeso. Conta um pouquinho pra gente sobre o carisma da comunidade. A Fraternidade Católica Éfeso, ela surgiu em um ano de graça, né? Que foi no ano 2000, dia 1º de julho do ano 2000, também um ano jubilar. Sim, né? Verdade. E o nosso carisma está voltado para a unidade e comunhão com a igreja. Então nós definimos nosso carisma assim: ser um sinal de unidade e comunhão com a igreja no mundo secular, tendo como modelo a Santíssima Trindade. Então nós somos, dentro do nosso carisma, cada membro da comunidade, ele é chamado a ser a imagem da igreja no nosso dia a dia, lá no meu trabalho, no meu estudo, naquilo que eu estou fazendo, andando na rua, né? A gente sabe que existem características de comunidade características de carisma que estão ali dentro do convento. A comunidade, ela não tem convento, nós somos leigos, não é? Somos homens e mulheres, casados e solteiros, pessoas em processo de discernimento de sua vocação, do seu estado de vida, e nós somos chamados a isso, a ser o rosto da igreja. E para ser o rosto da igreja, a fraternidade, ela tem como grande prioridade trabalhar a fé da igreja, a doutrina. Então, a nossa base, a nossa referência de formação é o catecismo. Então, nós temos na comunidade, por sermos de raiz carismática, podemos dizer assim, nascemos da renovação carismática católica, tínhamos um grupo de oração, foi um grupo de oração que veio da renovação, que se formou comunidade. Então, dentro da nossa vivência, nós temos a espiritualidade de Pentecostes. Dentro da nossa vivência, a gente tem a espiritualidade de comunhão, que o Papa tanto falou, né, na carta Novo Millennium Neunt, né? Nós temos a espiritualidade de comunhão, de ser igreja. Então, nós queremos mostrar ao mundo que Jesus não é só cabeça, Jesus é corpo, não é? E nós precisamos estar envolvidos nessa igreja. E ser católico. Para ser católico, eu preciso conhecer. Eu escutava muito novo que a gente só pode amar aquilo que a gente conhece. Então a gente percebe que às vezes nós temos muitos cristãos, até com muita boa intenção, muito bom dentro da igreja, que busca viver a sua fé, mas que não conhece verdadeiramente a doutrina da igreja, que é belíssima. E a doutrina da igreja não é belíssima porque a igreja inventou. Porque essa verdade da igreja, que nós chamamos de depósito da fé, que nós chamamos de revelação, ela veio do próprio Jesus Cristo. Foi o próprio Jesus Cristo que passou essa beleza das verdades de fé. Então, quando a gente olha, quando a gente estuda, quando a gente aprofunda o que a igreja declara como verdadeiro, a gente vê como tudo isso é belíssimo, como tudo isso é grandioso. Então a Fraternidade Éfeso, ela tem essa prioridade, né, de fazer com que as pessoas primeiramente tenham um encontro pessoal com Jesus Cristo, e como diz, Jesus Cristo não é só cabeça, é corpo. Esse encontro aconteça em Jesus, cabeça, mas também no seu corpo, que é a igreja, e que as pessoas possam se fazer igreja dentro da igreja. Então, os nossos eventos, as nossas atividades da fraternidade, a gente tem como intuito engajar as pessoas na comunidade. Claro, a gente tem o carisma, a obra precisa de operários. Então, aqueles que se sentem chamados, sim, mas os nossos eventos, ele tem como objetivo principal fazer com que tenha esse relacionamento, esse encontro com Jesus Cristo, com sua igreja, e possa se encontrar dentro da igreja e possa viver a sua fé nesse mundo onde nós estamos. Agora, Carlos, acho que é interessante a gente até reforçar com os nossos ouvintes que, como eu disse no começo do programa, existem alguns níveis, né, de comunidades. Comunidade de direito pontifício, comunidade de direito diocesano e as comunidades que estão em reconhecimento diocesano. Qual que é a diferença entre a de direito pontifício e a comunidade de direito diocesano? Como a própria palavra já diz, o direito pontifício é onde a Santa Sé, lá o Vaticano, né, o organismo sede da igreja no mundo, ela reconhece aquela comunidade.
apesar de que hoje, com a criação da CARES, que esse organismo que o Papa criou, a igreja não está mais reconhecendo as comunidades de direito pontifício. As que foram reconhecidas foram. Ok. E as que não foram, agora, são reconhecidas de direito diocesano. Porque existe um entendimento, pelo menos foi o que nós passaram para a gente, que se um bispo, que é sucessor dos apóstolos, está unido ao Papa, reconhece uma comunidade, então aquela comunidade reconhecida por aquele bispo que é unido ao Papa, automaticamente aquela comunidade ela é reconhecida por toda a igreja. Certo. Né? Talvez possa acontecer de voltar os reconhecimentos pontifícios, mas por enquanto o Papa achou melhor parar os reconhecimentos pontifícios. Né? Tanto que as comunidades que tinham processos lá, todas pararam o reconhecimento pontifício. Não é? E o de reconhecimento diocesano é quando aquelas comunidades estão presentes numa diocese ou numa arquidiocese e que a igreja reconhece elas como uma ação do Espírito Santo. E ela vê alguns elementos, né? A eclesiolidade da comunidade, ela vê a questão da comunhão, da sinodalidade, que a gente está falando muito sobre isso é importante, né? A questão da espiritualidade, dos frutos. Às vezes a gente funda a comunidade e hoje quer que o bispo reconheça amanhã. Não. A obra de Deus precisa dar frutos. Pastelaria, né? Precisa dar frutos, não é? Então, tem comunidades que são reconhecidas, por exemplo, aqui em Natal, teve uma comunidade que foi reconhecida com 4 anos de fundação, mas teve comunidades que foram reconhecidas com 20 anos, outras com 10 anos, outras com 15, aqui em Natal, e de outras dioceses. Quando a gente vê, por exemplo, uma comunidade como a Boa Nova de Hamilton, a Boa Nova de Hamilton foi reconhecida alguns anos atrás de direito diocesano, e se não me falha a memória, eles tinham mais de 20 anos e é uma comunidade que já está espalhada no Brasil todo. Mas aí eu olho uma comunidade como a minha, né, quando eu digo minha, no sentido apenas de dizer que eu faço parte. A Éfeso foi reconhecida com 12 anos de fundação. E nós não tínhamos nenhuma missão espalhada em outros estados. E o Boa Nova tinha, ou seja, é o entendimento também de cada bispo e é o tempo que Deus dá para cada comunidade. E cada comunidade também, a gente acredita nisso, é reconhecida num tempo propício para a vida dela. Então, a Éfeso foi reconhecida num tempo propício para nosso carisma, a Boa Nova, o Shalom, aqui dentro de Natal, a Rever pela Misericórdia, Caminhando para a Santidade, a Discípulo da Mãe de Deus, o Vida Nova, o Veni Creato, elas foram reconhecidas para o seu tempo, né? E naquele tempo era necessário. E são comunidades que têm um apostolado próprio, um carisma próprio, porque a igreja como corpo, também nós precisamos nos encontrar dentro da igreja. A minha comunidade não é o centro da igreja, o centro da igreja é Jesus Cristo, né? Por mais que a minha comunidade seja muito boa, seja uma comunidade muito grande, mas eu não sou a centralidade é Jesus. E cada pessoa precisa se encontrar nesse carisma. E nem todo mundo é chamado a ser comunidade, na dimensão de nova comunidade. Né? Porque a gente vê as congregações religiosas, a gente vê as ordens, a gente vê as sociedades de vida apostólicas, né? Nós vemos tantas expressões belas na igreja e vemos também pessoas que não se identificam em nenhuma dessas realidades que a gente chama de vida consagrada, e que se identificam na igreja, dentro de uma pastoral, dentro do movimento, dentro de um grupo, e que se encontram. Porque o importante é nós nos encontrarmos com aquilo que Deus quer para nós. Eu acredito, a igreja também acredita, que Deus tem uma história para cada um de nós, que Ele quer que a gente construa com Ele. Então todos nós temos um chamado dentro da igreja, né? E esse chamado, ele complementa o outro. Ou seja, a Éfeso, ela complementa a igreja na sua vida, o Shalom na sua vida, os franciscanos na sua vida, você na sua vida. E mesmo dentro desse carisma específico, ainda tem o que nós chamamos de estado de vida, né? Tem os casados, tem os celibatários, tem os sacerdotes, né? Tem as virgens pelo reino de Deus, que são celibatárias também. Então, a beleza da Igreja Católica é isso, né? Essa unidade na diversidade. Nós conseguimos viver essa dimensão da vida de Jesus Cristo, cada um da sua forma, e conseguimos viver unidos. E essa unidade, ela acontece principalmente porque todo o nosso olhar, toda a nossa vida, ela está direcionada a Jesus Cristo, que é cabeça dessa igreja, e consequentemente, direcionada a Jesus, acaba se direcionando também à igreja. Essa é a grande graça que Deus nos dá. Agora, Carlos, me corrija se estiver errado.
Mas a gente pode entender que quando uma comunidade ela é reconhecida, ela consegue o reconhecimento de direito pontifício, ela tem uma autoridade, eu não diria uma autoridade, mas ela tem um reconhecimento maior perante as demais comunidades. E ela, teoricamente, poderia atuar em qualquer diocese, em qualquer arquidiocese. Enquanto que as comunidades de reconhecimento de direito diocesano, elas atuam em determinada diocese. Isso. Certo. Por exemplo, a comunidade católica Éfeso, ela atua aqui em Natal. Isso, na Arquidiocese de Natal. Se, por exemplo, tá, vamos situar que ela queira abrir uma missão em Roraima. Uhum. Ela precisa ter esse reconhecimento da Diocese de Roraima ou basta o reconhecimento da Arquidiocese de Natal? Não. Uma vez reconhecida diocesanamente, o outro bispo de outra diocese não precisa mais reconhecer. Ele só precisa acolher. Certo. Não é? Claro, o direito pontifício, ele, como você mesmo disse, ele dá uma abertura maior. Uhum. Não é? Mas até a comunidade de direito pontifício, para se instalar em outra diocese ou arquidiocese, precisa ser acolhida pelo bispo. Sim. Não é? Uhum. Você é de direito pontifício, que aí, pegar o seu exemplo, para Roraima, não é? Mas aí o bispo em Roraima diz, não, eu não lhe quero aqui. Não é que o bispo seja ruim, não, mas porque o bispo tem que ver a necessidade da sua igreja local. Sim. Não é? Então, você não... Pela comunhão da igreja, você se instalar numa diocese onde o bispo acha que você não deveria estar, você ferir a comunhão, ferir a unidade. Uhum. E assim, o carisma também é ferido. Porque o carisma ele só existe por causa, primeiro, do Espírito Santo, mas por causa da igreja. Se a igreja não tivesse confirmado o carisma não existia. Uhum. Então, a igreja, ela ligou. Lembra da passagem da Escritura? O que ligar aqui na terra será ligado no céu? Né? Então, o bispo ligou, ou seja, o bispo diz assim, de fato, esta comunidade, este carisma é obra do Espírito Santo. Então, eu reconheço aqui, e reconhecendo aqui, automaticamente reconhece junto de Deus. Então, olhando pela visão mística, existe algo muito bom, a comunidade pode se expandir, e ela se expande, na realidade, quando tem um reconhecimento, mas também passa por muita purificação. Eu conheço muitas histórias, inclusive a nossa, a Éfeso, depois do reconhecimento a gente começou a se expandir, mas também a gente passou e passa por muita purificação. Uhum. Não é? Uhum. Porque o reconhecimento não é um benefício meramente humano, mas é uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade. Se a igreja antes não me reconhecia e eu ficava ali, vamos dizer assim, solto, não é? E a igreja me reconhecendo, a igreja está colocando, vamos dizer assim, confiança em mim. Então eu não posso me comportar de qualquer jeito, já não podia. Sim. E reconhecido, eu tenho uma grande responsabilidade. Uhum. Porque onde eu chegar reconhecido, eu estou dizendo, aquele bispo, fulano de tal, daquela diocese, me reconheceu. Então, quer queira ou não, eu sou a igreja. Oficialmente agora, com o reconhecimento, eu sou a igreja. Claro que pelo batismo, pelos sacramentos, vamos prolongar isso, pelos sacramentos de iniciação cristã, eu já sou igreja em qualquer lugar, né? Mas um documento que faz o reconhecimento, ele me dá uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade. Então, as novas comunidades, mesmo as que não têm reconhecimento diocesano, elas também têm uma responsabilidade. Tem que viver já como se fosse. E os frutos é que vão dizer se de fato elas são boas ou não. Aí você falou, existe as com reconhecimento diocesano, de reconhecimento pontifício e aquelas que estão em processo. E nós ainda temos uma quarta categoria, né, que não está aí, que a gente chama comunidades nascentes. Aquelas que têm ali menos de 10 anos de fundação, que estão ainda engateando, se descobrindo, que tem um grupo pequeno, que ainda não tem uma casa de formação, que não tem definido o seu carisma, não é nem definido, não tem ainda uma visão do carisma, ainda estão errando muito, apanhando muito, apesar que as comunidades que nascem hoje apanham menos. Porque ela já vê a experiência dos outros. Por exemplo, aqui em Natal, quando as comunidades de vida começaram a ser fundadas, quem foi a primeira comunidade? Foi a comunidade de Casais Vida Nova, né? Então, a comunidade de Casal Vida Nova, de Marinés e Fátima, aí depois veio a comunidade Venicreato, pouco tempo depois chegou a comunidade Maria Amada, que ainda não tem reconhecimento diocesano, porque a fundadora ainda não quis pedir,
né? Porque a igreja pede ou nós queremos pedir, né? Mas está em processo agora, sim, de reconhecimento. E depois deles chegou a Éfeso. A Éfeso era a 4ª comunidade de vida e aliança fundada em Natal. Quando nós fomos fundados, recentemente tinha chegado a Natal a Canção Nova. Então, quando a gente completa ano, a Canção Nova completa ano, poucos dias depois a Fraternidade completa ano de fundação, né? Temos a mesma idade, só que a Canção Nova vem lá de Cachoeira Paulista, né? Sim. Mas já existia em Natal também uma comunidade que nós conhecemos, que é o Shalom, que, se não me engano, fez 35 anos que está aqui em Natal. A Éfeso vai fazer 25 anos, a gente está no nosso ano jubilar também, né? O jubileu de prata do Carisma Éfeso, né? Então, no início, a gente que começou, a gente apanhou muito, porque primeiro a gente ainda é uma novidade para a igreja. Sim. A gente é uma novidade para a igreja ainda não sabe o que o Espírito Santo está dizendo a ela. Ela tem algumas cartas de alguns papas, algumas palavras. A CNBB tem uma comissão de bispos. Eu acredito que junto com os bispos deva ter leigos e padres, algum religioso, estudando um documento que vai sair para as novas comunidades, aí não sei se ano, próximo ano, para poder dizer o que Deus está nos dizendo. Tanto que as novas comunidades, a gente poderia até começar depois, né, do próximo intervalo, que a gente já falou demais, eu acho que o bloco já está acabando, mas assim, as novas comunidades, elas têm uma característica que envolve a realidade laical e a realidade de vida consagrada, né? Ou seja, na nova comunidade, vida consagrada e vida laical é a mesma coisa para a gente, né? A gente caminha junto. Tanto que a gente não faz votos, porque a gente não está enquadrado no direito canônico ainda, mas a gente faz compromissos de viver a obediência, a castidade e a pobreza. E algumas comunidades têm um 4º voto, como no caso da Éfeso, a gente faz também um 4º voto, que é de fidelidade à fé católica, né? Que a gente pode dizer, mas a fidelidade à fé católica não está dentro do voto de obediência? Pode até estar, mas no nosso entendimento, o que Deus colocou é que nós precisamos ser mais radicais nessa vivência de fé. Então nós somos fiéis radicalmente à doutrina da igreja. Por isso que a gente precisa conhecer a doutrina a fundo. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente se aprofunda nesse assunto, porque o Aprendendo com a Igreja deste domingo vai ao último intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre as novas comunidades e o jubileu que está sendo celebrado neste momento na Catedral Metropolitana de Natal. Fica aí que a gente volta já. Você está acompanhando Aprendendo com a Igreja. É Rural de Natal FM, a rádio da família, o som do coração. Voltamos a apresentar Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja deste domingo, conversando com Carlos Moura, que é membro da Fraternidade Católica Éfeso e articulador estadual das novas comunidades. Carlos, nós encerramos o último bloco falando um pouquinho de vida consagrada e celibatário nas comunidades. Explica um pouquinho melhor pra gente qual que é a diferença de um e do outro. Olha, as novas comunidades, quando eu fiz parte de uma comissão que parou antes da pandemia, né, e não retornou, de 50 comunidades no Brasil, que nós nos reunimos com padres e bispos da CNBB, o bispo referencial para a renovação carismática, para as novas comunidades e para o laicato, né, para pensar nas novas comunidades. O que é a grande incógnita, talvez, pelo menos é o que a gente percebe nas reuniões que a gente já teve com as comissões da CNBB, em nível de Brasil, em nível regional, das novas comunidades. Porque as novas comunidades, ao contrário das congregações e ordens religiosas, nós juntamos, dentro do nosso próprio carisma, todos esses estados de vida. Então, você quer ser padre, então você tem uma ordem, uma congregação masculina. Você quer ser freira, feminina. Você quer casar, você está lá numa pastoral, num grupo, no movimento. Então se entendia até então, pelo menos com as novas comunidades, antes das novas comunidades se formarem, que o leigo estava muito direcionado para o mundo. Está direcionado para o mundo, na evangelização do mundo. Enquanto os religiosos, né, e eu quero colocar aqui nos religiosos também, aqueles ministros ordenados, estavam direcionados à missão mais radical dentro da igreja. Só que com o surgimento das novas comunidades, o que se percebeu? Eram leigos, na sua grande maioria,
Apesar que as comunidades elas podem ser fundadas também por clérigos, mas são pouquíssimas comunidades onde padres ou diáconos fundam a comunidade. Apesar que nós tínhamos comunidades que os seus fundadores foram, na fundação, foram leigos e que hoje são diáconos permanentes ou são padres ordenados. Inclusive nós tínhamos fundadores de comunidades, se não me engano, é a comunidade Emanuel, que é muito conhecida no mundo, que o fundador e um dos membros da comunidade foi nomeado pelo Papa Bispo, não é? Só que a gente conhece muito a realidade do nosso Brasil, não é? Então, as comunidades, elas conseguem juntar, né, dentro delas, homens e mulheres, casados e solteiros, celibatários ou não, é? Pessoas que são ministros ordenados. Vamos pegar um exemplo de uma comunidade grande, ou uma comunidade que tem, né, essas características, né? Comunidade Shalom, Obra Nova, Boa Nova, Canção Nova. Você tem ali leigos, que ainda estão em processo de discernimento do seu estado de vida. Você tem leigos que são casados, né? Tem vida matrimonial. Você tem leigos que são celibatários, né? Ou seja, não vão casar e nem querem se ordenar, no caso dos homens. Aí você tem ali, no meio dos leigos, você tem ministros ordenados, ou seja, padres. E todos vivendo debaixo, vamos dizer assim, do mesmo carisma. E qual é essa grande novidade, talvez isso que fica remoendo a nossa cabeça? Por exemplo, pegar Moisés, da comunidade Shalom. Moisés é um leigo. Ele não quis se casar e ele é celibatário. Ele podia muito bem, ele é leigo, um grande homem, a gente sabe o papel de Moisés dentro da igreja, inclusive faz parte de algumas realidades pontifícias da igreja, é chamado inclusive para pregar não só no Brasil, mas no mundo e alguns organismos da igreja. Moisés é celibatário, ele podia muito bem dizer, não, discernir de ser um diácono permanente, por exemplo, ou então de ser um padre. Mas não, ele discerniu que Deus o chamou para ser leigo, celibatário. No entanto, na comunidade de Moisés, ele tem padres ordenados. E quem é o superior desses padres? É um leigo. Não é estranho isso? Porque até então, na igreja, quem era superior em termos de hierarquia, o que nós pensamos em termos de hierarquia? Hierarquia era o bispo, o padre, o diácono e, por último, o leigo. Sim. Não é? Ou, dentro de uma visão de hierarquia de igreja, o papa, o bispo da diocese, o padre da paróquia. E o leigo por último. Não é? Aí hoje você entra numa nova comunidade onde um leigo, aí vamos botar isso aqui entre parênteses, manda num padre. Não é estranho? Então essa é a novidade. E sabe qual é a outra novidade que tem nas novas comunidades? Que a igreja ela tenta entender? Porque a igreja até então entendeu que aqueles que vivem totalmente pelo reino de Deus é um padre ou uma freira. Então o padre se ordenou, não é claro que o bispo é um padre, o diácono tem a sua função, mas o diácono permanente está no mundo, mas você tem o diácono transitório, né? Mas o bispo, o padre em si, o ministro ordenado, ele está ali para servir 24 horas à igreja, né? Ou seja, o que a gente chama vive da providência dos fiéis, dentro da paróquia, dentro de alguma função dentro da igreja, assim por diante. E o casado está no mundo, está trabalhando, tem sua renda, tal. Só que nas novas comunidades a gente tem o leigo, que a gente chama comunidade de vida, que é aquele que não trabalha no mundo secular, mas ele está se dedicando a vida dele integralmente ao reino de Deus naquele carisma. Aí olha um problema, né, para entender. Porque até então o leigo precisava trabalhar. Sim. Né? E o padre que devia se dedicar, a freira devia se dedicar, o religioso devia se dedicar. E a grande, talvez o que mexe um pouco a consciência, essa novidade do Espírito Santo, é porque dentro das nossas comunidades você tem casais, né? Ou seja, você tem pessoas que vivem vida matrimonial, vivendo como se fosse um religioso e uma religiosa no convento, onde está dedicado inteiramente à igreja, à evangelização, e não trabalha no mundo secular. Claro que os filhos não têm essa obrigação, a comunidade tem que ver o sustento dos filhos, mas são homens, um casal que vive como uma pessoa religiosa, na dimensão de serviço à igreja, não da dimensão de sua castidade, porque ele vai viver a sua castidade dentro do seu matrimônio. Não é uma castidade celibatária, ou seja, o casal não são celibatários, eles coabitam, segundo o que diz a doutrina da igreja, né? Tem filhos, tudo isso, vive como esposo, como esposa, mas dedicado inteiramente ao reino de Deus. E as novas comunidades, essa grande novidade.
de ter todas essas expressões de igreja dentro dela, e o que mexe na cabeça é porque leigos casados que deveriam estar trabalhando e sustentando seus filhos no mundo secular estão dedicados como se fosse um padre, um religioso dentro da comunidade 24 horas. Carlos, o programa está quase chegando no final, eu tenho 2 coisas ainda para tratar com você. Tudo bem. O que a Fraternidade Éfeso representou para o Carlos na sua vida? Uma boa pergunta. Eu sou muito feliz por ser Éfeso, mas antes de ser feliz por ser Éfeso, eu sou muito feliz por ser católico. Imensamente. Desde muito novo, eu sempre tive esse amor muito grande pela igreja, e sem conhecê-la como deveria conhecer. Nasci de uma família católica, meus pais católicos, né, católicos praticantes. Para você ter ideia, a minha mãe, meu pai, né, os meus pais, todos os filhos deles, o primeiro local que eles levavam depois que saía da maternidade era para a igreja. Não podia levar para outro local. Primeiro local, chegou da maternidade, está em casa, se vai sair de casa, tem que ir para a igreja primeiramente. Né? Então, desde muito pequeno, Deus já me levava por meio dos meus pais. Então, eu nasci numa família católica, não aprendi doutrina, boa parte da doutrina básica no catecismo. Quem chega no catecismo, a criança não sabe fazer o sinal da cruz, não sabe rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Eu aprendi tudo isso dentro de casa. Eu cheguei no catecismo sabendo de tudo, inclusive minhas filhas no catecismo já sabiam a base da doutrina católica. No crisma também, porque a igreja doméstica funcionava e lá em casa também funcionou. Então, quando surgiu a Fraternidade Éfeso, primeiro, um carisma ele não surge de um desejo nosso. A gente apenas estava servindo a igreja. E nesse serviço à igreja, na oração, Deus foi inquietando, movimentando a nossa alma, né? E nós fomos sentindo que Deus queria algo novo, né? Tanto que quem nos ajudou muito no início foi o padre José Roberto, que era reitor do seminário menor na época, o padre Zezinho, né? Que eu acho que está em Montanhas, e o cônego Zé Mário, né? E a gente não era nem comunidade, nem se titulava comunidade. Ele dizia assim: eu sinto que Deus chama vocês a ser comunidade, né? Que a gente dizia: Deus está falando isso. Então a gente resolveu fazer uma experiência de 1 ano, né? Vamos fazer uma experiência. Aí nos titulamos comunidade no dia 1º de julho do ano de 2000 para fazer uma experiência de 2000 a 2001. E nesse período de 2000 a 2001 nós vimos frutos. Em 2001 a gente abriu a nossa primeira casa de oração, e tudo que a gente faz na igreja eu peço um documento, né? Então, quando fui abrir a casa de oração, pedi ao pároco, padre Cassiano, que nos ajudou imensamente, né? Já está junto de Deus. Eu digo que aqui na terra não existiu ninguém que nos ajudou tanto no nosso carisma como o padre Cassiano, não é? E depois o padre Cláudio, que era da paróquia do Bom Pastor, que foi transferido agora para a paróquia onde estava o padre Nunes, em Neópolis. Então nós pedimos autorização para a abertura da casa, depois pedimos autorização para o Santíssimo. Eu digo que cada bispo nos deu uma graça, né? Eu disse: estou esperando qual a graça. Estou esperando não, acho que ele já deu. Dom João já deu a graça nossa, né? Dom Heitor nos deu a graça da permissão da fraternidade poder existir na diocese. Ele nos deu uma carta dizendo que tinha conhecimento e que abençoava os trabalhos realizados, e autorizando a abrir a casa de evangelização. Dom Matias nos deu uma graça imensa, que foi a permanência do Santíssimo na nossa casa, né? E Dom Jaime nos deu o reconhecimento diocesano, né? E Dom João chegou agora, faz 1 ano e pouco na diocese. Eu vejo assim, ele nos deu 2 graças, uma em particular agora recente, né? Nos deu a graça que reconheceu a nossa oração vocacional. Olha, a comunidade tem 24 anos de fundação agora que a gente fez a nossa oração vocacional. Ele reconheceu, tem aprovação eclesiástica, e nos deu agora uma autorização para construir a primeira igreja da Fraternidade Católica Éfeso, lá na Zona Norte. Ou seja, nada na igreja eu faço sem autorização. Seja numa paróquia, autorização do padre e por escrito, né? E autorização do bispo e por escrito, né? Por quê? Porque a gente sabe que a nossa humanidade é falha, né? É verdade. E as pessoas também são falhas ao nosso redor. Então você chega na casa sede, porque além da casa sede, que fica no Bom Pastor, a fraternidade tem uma casa que chama Casa de Fundação, que fica ali na divisa de Candelária, considerada a Esperança, não é? Que é o espaço de convivência dos membros da comunidade, é o espaço que a gente faz a coinonia nossa, mas também tem missa lá e outras atividades. Aí temos uma missão que ainda não tem casa em Felipe Camarão, na paróquia Maria Auxiliadora, de Padre César, né?
Temos uma missão em Pureza, em Padre Janilson, também temos uma missão lá. E estamos abrindo agora, com essa autorização do bispo de construir a nossa igreja na Zona Norte, estamos abrindo uma missão na paróquia de São Lucas, numa região chamada Novo Horizonte, onde nós vamos começar a construir uma igreja dedicada a Santa Teresa de Calcutá, que é uma baluarte nossa. E que a gente sente falta que é uma santa tão expressiva na igreja, mas que a gente, pelo menos aqui eu não conheço. Se tiver, alguém me diga onde tem uma capelinha dela, né? Onde tem uma capela, uma igreja dedicada a ela. Então a gente está construindo essa igreja. Então eu sou muito grato a Deus por Ele ter me chamado a ser esse fundador da fraternidade, porque eu percebo que na minha miséria Deus se realiza. Eu digo na comunidade assim: olha, Deus olhou a história da Éfeso, desde o momento da fundação até o último dia que ela existirá, porque ela pode existir até Jesus voltar, ou Deus pode dizer: não, quero que a comunidade de Éfeso acabe, que ela já cumpriu o seu objetivo e a igreja não precisa mais desse carisma. Porque a gente pensa que o carisma vai permanecer eternamente. Não, o carisma ele permanece enquanto a igreja precisa, não é? Verdade. Às vezes a gente dá a congregação tal, a ordem tal acabou, mas acabou por quê? Será que é porque a igreja não precisa mais daquele carisma? Porque o carisma nasce para a igreja, para o bem da igreja, não é? Por que os franciscanos existem ainda hoje? É porque a igreja ainda precisa deles, porque no dia que a igreja não precisar mais, o próprio Deus, ele, pelo menos é esse meu entendimento, foi isso que eu aprendi, né? Vai dizer: não, vamos acabar por aqui. Claro, tem carisma que se acaba, infelizmente, talvez pela miséria humana nossa, né? E assim por diante. Então o carisma Éfeso vai existir até o tempo. E eu digo assim: Deus olhou todos os membros da Éfeso, desde o primeiro membro até o último membro, do último dia que a Éfeso vai existir, e disse assim: eu vou escolher o mais miserável. Aí me escolheu. Né? Para quê? Para que ele possa dizer que do nada e da miséria nossa ele faz tudo, e para dizer também o quê? Que a obra é dele. Deus escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Isso, ou seja, escolheu o pior, o mais pecador, o mais incapacitado, talvez o cheio de traumas. É nesse aqui que eu vou agir para dizer: olha, no nada eu faço alguma coisa, eu faço tudo. Tá, é assim que eu me sinto. Carlos, para encerrar, a gente sabe que estamos bem próximos também do Carnaval. Retiro programado? Tem vários, né? Vários retiros, né? Quero convidar desde já você, né? Tem retiros para todo mundo. Eu lembro que a comunidade Shalom está realizando 4 retiros de carnaval em 4 locais diferentes, né? O Renascer. Você pode ir lá no Com Shalom Natal, ou Shalom Natal no Instagram, tem divulgando lá os retiros da comunidade Shalom, né? Eu lembro que a comunidade Ruá, lá de Extremoz, também está realizando retiro de carnaval. Vai lá também, Ruá, no Instagram, e você vê. Eu lembro também que a Pascom está divulgando aos poucos os retiros de carnaval, né, que está acontecendo. Tem uma associação Nossa Senhora Aparecida na Zona Norte, que está realizando um retiro de carnaval, que é uma nova comunidade, não é? Eu não lembro agora mais de cabeça outras. E a Éfeso está realizando a nossa comunidade, né? Está realizando um retiro de carnaval. Vai ser lá no IERN da Mor Gouveia, uma escola nova, excelente, uma estrutura excelente. Vai ser dia 2, 3 e 4 agora de março, de 8 da manhã, a missa todos os dias às 4 horas. Acabou a missa, acabou o nosso dia de retiro, um retiro semi-aberto. Você dorme em casa, se você quiser ir de manhã, de tarde, vai. E nós estamos... ali pertinho da rodoviária. Pertinho da rodoviária. Vindo da Zona Sul no sentido quilômetro 6. Vindo da Zona Norte no sentido Zona Sul. Né? Fica ali já na divisa de Cidade da Esperança, Bom Pastor e Felipe Camarão. Naquela descida. Então, e lá um colégio muito bom, tem estacionamento privativo, tem segurança 24 horas, né? Vai ter equipe de criança, vamos vender almoço, lanchonete, e vamos estar lá com os pregadores Dimaildo, da Canção Nova, e o diácono José Márcio, que vieram e transferiram aqui para Natal, Rejane da Comunidade Maria Mata, Janete da Rever pela Misericórdia, Cristiano da Renovação Carismática Católica, o diácono Mano, o padre Ranier, o padre César, o padre Raul. Tudo indica que o novo pároco lá da paróquia de Jesus Bom Pastor, onde está a nossa sede, também vai estar lá. Tem muita novidade. Você pode também ver lá no Instagram da Fraternidade, Fraternidade Católica Éfeso, e saber os retiros. E no próprio Instagram da Arquidiocese de Natal, que está divulgando não só os retiros da Renovação Carismática. Sim, tem o retiro da Renovação Carismática, sim, o Ágape, né? Que vai ser lá no Floriano Cavalcante, se não me engane, né? Eu acho que ali em Mirassol vai acontecer também nesse período, né? E não tem só os retiros de carnaval das novas comunidades de Renovação Carismática, tem outros retiros de carnaval sendo realizados. E lembro que o carnaval é um tempo de preparação para a quaresma, que a quaresma é a preparação para a Páscoa. Carnaval não é para sair pulando aí pelos cantos, não. Vamos se preparar
para a Quaresma do Senhor. E Tá certo. Carlos, eu quero muito, 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 muito agradecer você estar aqui conosco hoje, nesse dia tão especial para a Arquidiocese, né, que é a abertura com o primeiro jubileu que está acontecendo neste momento na Catedral Metropolitana de Natal. Lembrando que a próxima celebração jubilar é no dia 6 de abril, lá na Paróquia Santuário São José, em Angicos, que será destinado aos leigos, aos movimentos e associações. E a gente também já convida a todos a participarem também desta celebração e das demais que vão acontecer durante todo esse ano de 2025. Portanto, vai se organizando, vai se preparando, e o calendário completo, com todas as datas, com todas as celebrações, está disponível no site da Arquidiocese de Natal, www.arquidiocesedenatal.org.br. Carlos, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado mesmo. E agora, 11 horas, daqui a pouco, fazer o comentário da missa, correr para a Catedral, né, para a nossa missa de encerramento com o nosso arcebispo. Tá certo. O programa Aprendendo com a Igreja desse domingo vai ficando por aqui. Você continua conosco, porque daqui a pouquinho a gente reencontra o Carlos lá na Catedral, na celebração da Santa Missa, que será transmitida ao vivo aqui pela Rural de Natal FM. E eu volto logo mais às 9 horas da noite com o programa Perfil Musical, hoje apresentando a história e a carreira da irmã Kelly Patrícia. Tenham todos uma excelente semana, uma abençoada semana, e domingo que vem o programa Aprendendo com a Igreja está de volta. Até lá! Sintonize a paz, Rural de Natal.